Bendito e santo Senhor Adonai, o Deus vivo, o Deus real, o Deus verdadeiro, o Deus único e incomparável. Neste momento eu entro diante do Senhor através dos méritos do seu Filho, enviado para nos mostrar a tua vontade de uma maneira plena e de uma maneira exata. Em nome de Yeshua, o seu Filho amado, eu adentro diante da tua presença e te glorifico, te exalto, te adoro e te agradeço. E quero orar em favor da vida de todas as pessoas que o Senhor colocar diante do aparelho, seja do smartphone, seja do tablet, seja do notebook, seja do computador, seja onde for, que for assistir esta live, que o Senhor esteja abençoando. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder fazer alguma coisa para Ti, em cima desta terra. Antes de introduzir e de conversar com os homens, eu quero conversar com o Criador de todas as coisas. Antes de me dirigir a seres humanos, dirijo-me ao Criador Supremo do Universo, pelos méritos do nome santo de Yeshua, aquele que foi enviado para nos salvar, aquele que foi nos enviado para nos dar o exemplo do que fazer e como viver em cima desta terra para te agradar. Bendito seja o Senhor que tem nos dado saúde, bendito seja o Senhor que tem nos dado alegria, bendito seja o Senhor que tem nos ajudado a vencer lutas, dificuldades e todos os problemas. Quero louvar ao Senhor e te pedir, estenda suas mãos desde os céus e abençoe, dê a vitória, dê livramentos, santifica, purifica, cura, liberta, renova, restaura, prospera, abençoa de uma forma maravilhosa a todos. No nome de Yeshua HaMashiach, amém. Louvado seja o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. É um prazer para mim poder falar com os meus irmãos na fé, poder novamente estar conectado. Conforme os irmãos estão vendo, eu estou bastante ausente das redes sociais, devido a excesso de trabalhos, a mudanças que a gente fez e que Deus está fazendo. Há muito trabalho na área secular que o Senhor, tem colocado nas nossas mãos para poder executar como pai de família. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas nos últimos dias, Então, hoje eu tirei um tempinho para orar mais, para buscar Deus em família. Nós terminamos um culto, um momento de meditação, um momento de oração em família aqui agora. E agora eu resolvi, depois de orar sozinho durante um bom tempo, buscar uma direção de Deus para uma palavra, e o Eterno colocou aqui uma palavra para nós estar transmitindo a todos os irmãos. Quero, antes de introduzir aqui na mensagem, estar saudando a todos os irmãos que já estão entrando e pedir aos irmãos que compartilhem essa live para que ela chegue a outras pessoas. Eu tenho uma palavra muito importante, muito boa, muito proveitosa para poder passar para todos vocês nessa noite. E eu tenho certeza que se você compartilhar e passar para frente, alguém será abençoado, assim como também o Todo-Poderoso te abençoará. Quero saudar aqui a minha irmã biológica, Raquel Dias Silva. Que o Eterno abençoe a vida da Raquel. A minha irmã biológica também, Ana Júlia. Que o Todo-Poderoso te abençoe, Ana Júlia. Quero estar saudando aqui o meu irmão na fé,
o Geso Neri, ali da cidade de Prados. Que o Eterno te abençoe, irmão Jesus. Desejo tudo de bom e que o Senhor te alcance e te abençoe poderosamente. A irmã Raquel Costa, que sempre participa conosco e sempre coopera, ajuda da forma que ela pode, né? Compartilhando as lives e sempre dando aí o seu apoio. Que o Todo-Poderoso possa abençoar essas pessoas que estão participando conosco, outros, né, que participam, mas às vezes não se manifesta, que o Todo-Poderoso possa estar abençoando. Louvado seja Deus, eu tenho aqui uma mensagem e eu quero estar lendo esta mensagem em 2 Bíblias, para os irmãos notar as diferenças, e nós vamos estar falando aqui, né, comentando sobre o que o Todo-Poderoso colocou no meu coração para a sua edificação, a minha edificação, porque quem prega, irmãos, quem transmite, quem ensina a mensagem, ele é também abençoado. A primeira pessoa a ouvir a mensagem é quem está transmitindo, né? A primeira pessoa a ser impactada, a ser afetada, né? Ou às vezes negativamente ou às vezes positivamente, né? Pela palavra, é aquele que prega, né? Eu falo negativamente, afetado, irmãos, porque às vezes a palavra ela causa um impacto na gente que incomoda, né? Às vezes a palavra ela nos alcança, ela nos corrige, ela nos atinge de uma tal maneira que ela causa um desconforto, né? Que exige de nós um ajuste. Então eu vou estar lendo aqui o capítulo 14 e o versículo 15 do 2º livro da Bíblia, que é, nas nossas Bíblias em português, o livro conhecido como Êxodo. Mas na Bíblia original, na linguagem original, a Bíblia hebraica, né, da língua hebraica, nós encontramos Shemot, que significa êxodo, saída, partida, né? Que fala dos filhos de Israel. Capítulo 14 e o versículo de número 15, que diz assim, vamos estar lendo. Adonai perguntou a Moshe, que é Moisés, por que vocês clamam a mim? Fale ao povo de Israel que siga em frente. Levante a vara, estenda a mão para o mar, divida-o em 2. O povo de Israel avançará em direção ao mar, sobre chão seco. Amém. Então aqui eu fiz a leitura através desta Bíblia, né? Bonita Bíblia. Eu recomendo a todos aqueles que querem conhecer a Bíblia na sua linguagem original, que estude a partir desta aqui, porque você terá uma compreensão mais exata do que Deus realmente falou para a humanidade. Bíblia judaica completa. Maravilha. Vou estar lendo aqui também o mesmo texto, Êxodo ou Shemot, capítulo de número 14, versículo 15, em uma outra Bíblia, que diz assim: E disse Yahweh a Moshe, a Moisés, por que estás orando a mim? Diga aos da casa de Israel que continue em frente. Quanto a ti, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Divide-o para os filhos de Israel atravessarem pelo meio do mar sobre terra seca. Já estou lendo em uma outra Bíblia. Olha que Bíblia bonita, maravilhosa. Olha que idioma fabuloso. Esta Bíblia é a Bíblia Peshita, traduzida direto da língua aramaica para... essa aqui foi traduzida para o espanhol e depois do espanhol traduzido para o português, né? A Bíblia judaica completa foi traduzida direto da língua hebraica para a língua inglesa e da língua inglesa, né? Ela foi
traduzida para o português. Então, hebraico e aramaico. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, vamos começar aqui a instrução, né? Vamos começar aqui, olha aqui que interessante. A minha irmã Raquel colocou aqui o mesmo texto, Êxodo 14:15, em uma outra versão, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha que interessante, né? Então essa aí é a versão tradicional, né? Diz ao povo de Israel que marchem, né? Mas muito interessante, né? Essas traduções, retraduções. Então vamos lá. É até curioso, irmãos, este fato que nós vamos estar falando. Dentro da Bíblia Sagrada, o que mais nós encontramos, o Eterno Todo-Poderoso, o nosso Criador, sempre falando para o ser humano, dando a ele incentivo para orar, clamar, suplicar a ele, né? Sempre dentro dos textos sagrados da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós estamos acostumados a ler e ver Deus usar os profetas, usar os talmidim, que é apóstolo, usar os personagens descritos dentro da Bíblia Sagrada, sempre para nos incentivar o ser humano a orar, a clamar, a buscar a Ele em oração. Sempre. Mas, irmãos, dentro deste texto que nós acabamos de ler, nós vemos, irmãos, praticamente uma censura que o Todo-Poderoso dá a Moshe, ou a Moisés, né? Moshe, nome original, né? Moisés, o nome transliterado, aportuguesado. Mas por que isso? Sabe por quê, irmãos? Conforme diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Há tempo para tudo. Olha que interessante. O Todo-Poderoso, ele se dirige a Moisés, que era um líder, que era alguém que ele escolheu para poder conduzir o povo até a terra prometida, para tirá-los de dentro do Egito e colocá-los ali dentro da terra prometida. Então, ele tinha uma função, ele tinha a missão de conduzir aquele povo. Quando então, ao sair de dentro do Egito, depois de uma dificuldade muito grande por parte de Faraó, que prendeu o povo e não queria liberar o povo, com muita dificuldade, aquele homem, ele decide liberar o povo. E o povo então sai. O povo sai, só que em um determinado momento ele se depara com o Mar Vermelho. Em um determinado momento, eles chegam ali diante do mar. E ali eles param. Eles param e não podiam ir para frente, porque naquela época não existia balsa, não existia barco capaz de carregar uma multidão igual aquela. Não existia uma ponte para atravessar o Mar Vermelho. Então ele estava praticamente sem saber o que fazer. E o que ele estava fazendo então diante disso? Na frente o mar. Não tinha como ir para a direita, não tinha como ir para a esquerda e muito menos para trás. Por quê? Aos seus redores estavam montanhas. De um lado e do outro não tinha como ir. À frente o mar não tinha também como passar,
porque não existia recurso tecnológico naquela época para atravessar uma quantidade de pessoas como aquela até o outro lado do Mar Vermelho. Para trás eles não podiam voltar. Por quê? Porque para trás, lá atrás, vinha Faraó. Lá atrás ele sabia, porque naquele deserto, a poeira anunciava a chegada de um exército, a marcha de um exército. E de bem distante, de muito longe, podia-se perceber quando um exército numeroso, conforme era o exército egípcio, ele estava se aproximando por causa da poeira. Então ele não podia voltar. Então o que ele estava fazendo? Orando. É de suma importância, irmão, nós entender o momento certo, a maneira certa de agir naquele momento. É de suma importância nós entender o que nós devemos fazer em determinados momentos da nossa vida. Porque aquele momento, o que Moisés mais precisava fazer naquele momento era, meus irmãos, marchar. E então, diante da oração, diante do clamor, Deus faz essa pergunta para Moisés. O Todo-Poderoso vira para ele e diz: E disse Yahweh. O nome de Deus, irmão, é Yahweh. Aqui aparece o nome dele. O nome de Deus não é Jeová. A gente costuma ver muito este nome dentro das nossas Bíblias aportuguesadas. Mas quando a gente vai para a linguagem original, o aramaico, o hebraico, a gente vê um nome diferente, um nome pessoal do Todo-Poderoso, que em muitas das nossas Bíblias veio parar como Jeová, mas aqui nós vemos, tanto na Bíblia Peshita, que veio do aramaico, quanto também na Bíblia judaica completa, que o nome próprio do nosso Criador não é Jeová. Então aqui, disse Yahweh a Moisés: Por que estás orando diante de mim? Diga aos da casa de Israel que continuem em frente, ou que marchem. Aqui na Bíblia judaica completa está escrita da seguinte maneira: Adonai perguntou a Moisés: Por que vocês clamam a mim? Fale ao povo de Israel que siga em frente. Então, meus irmãos, aqui Deus estava falando, não é momento de orar. É momento de seguir em frente. Não é momento de ficar parado, porque quem está orando, irmão, geralmente está parado. Quem está orando, geralmente, não está em movimento. Quem está orando, geralmente, está sem saber o que fazer, está sem ação, está pedindo orientação, está necessitando de uma direção. E nós temos que entender, irmãos, que a oração é imprescindível. Não vou desmerecer a oração. Todos os dias nós temos que orar e não apenas uma vez durante este dia, irmão. O bom seria se nós adotássemos, irmão. E eu estou tentando fazer isso de todas as formas na minha vida. Orar 3 vezes por dia, conforme nós vemos que Daniel orava, conforme nós vemos ali, Pedro, Tiago, João orando 3 vezes ao dia. O judeu, ele tem o costume de orar. É por isso que nós vemos Daniel, orando 3 vezes por dia. É por isso que nós vemos ali Pedro e João subindo ao templo na hora da oração à nona, que era um dos horários, de oração tradicional dos judeus daquela época. Então eles estavam indo ali para a oração das 3 horas da tarde.
Então, meus irmãos, é muito importante nós adotar esse método de oração para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. Então, não estou falando contra a oração, estou tentando ensinar para vocês que há momentos na nossa vida que só orar não adianta. Há momentos na nossa vida que tem que ter ação. Porque é a ação que vai provocar uma reação. Nada acontece, irmão, se nós ficar de braço cruzado. Nada acontece, irmãos, se eu deitar, cruzar os braços, esticar meu corpo e ficar na inércia. Nada acontece se eu apenas ficar, irmãos, parado, orando e pedindo a Deus que faça algo na minha vida. Isso nós temos que fazer, irmãos, até determinado ponto. Há momentos que Deus requer de nós ação. E isso eu entendi há alguns poucos dias atrás. Depois de muitos anos servindo a Deus, é que eu vim entender de uma forma mais forte, mais perfeita, de uma forma assim mais plena, isso que eu estou falando para vocês. A mensagem que eu estou, irmãos, trazendo aqui, ela é fruto de experiência própria, que eu estou passando por ela, que eu passei, que eu enfrentei, que eu estou vivenciando na minha vida, na vida da minha família nos últimos dias. Eu posso dizer, irmãos, que coisas que eu almejava que acontecesse há muitos e muitos anos, durante muito tempo, coisa que me trouxe, irmãos, angústia, coisa que me trouxe, irmão, preocupação, coisa que me fez perder noites de sono e ficar muito angustiado e preocupado. E nada aconteceu, irmão, durante muito tempo, um bom tempo. Aconteceu, irmãos, e está acontecendo em menos de 60 dias na minha vida. Um reboliço, uma reviravolta. Fruto de quê? De oração e principalmente de uma orientação que Deus me deu e disse assim, olha, agora não é mais hora de orar, agora chegou o momento de agir. Alguns dias atrás, 3 horas da manhã, fiquei sem sono, por causa de alguns problemas que estava enfrentando, de algumas dificuldades que estavam diante de mim e que eu, com a minha força, com as minhas mãos, por mim mesmo, sozinho, não conseguiria resolver. Então eu fui para a oração. Porque, irmão, novamente bato na tecla, não estou desestimulando ninguém de orar, muito pelo contrário. Irmão, ore sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. É tempo de orar como nunca, irmão, mas nós devemos saber que a oração vale até em um certo ponto, e de determinado ponto, para lá, irmão, só vai valer quando eu e você tiver ação. Porque o que causa reação, muitas das vezes, é a ação. É eu agir, é o movimento. Foi por isso que o nosso Salvador, ele disse assim em um determinado texto dos Evangelhos, eu e o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então ele quis dizer, eu e meu pai estamos sempre trabalhando. Eu e o meu pai sempre trabalhamos. O que é que indica isso? Que estão sempre em movimento. O mundo espiritual está sempre em movimento. A Bíblia fala que o nosso Salvador, irmãos, ele não está em um patamar elevado, distante de nós, longe de nós, sem saber o que acontece com nós. Não.
Ele está intercedendo sentado ao lado direito, à destra do Pai, intercedendo por nós. Então ele está trabalhando como um sumo sacerdote, fazendo propiciação, intercessão, clamor em nosso favor. O Pai, irmão, sempre trabalhou, trabalha e continuará trabalhando sempre em nosso favor. E nós também precisamos, irmão, estar em movimento, né? Então este trabalhar que o Filho de Deus fala aí, que executa, que faz, que presta. O Pai também, irmãos, nós temos que entender que isso é movimento. Que isso aí, irmão, é atitude. Nós temos que entender, irmão, que tem momento da nossa vida que se nós quisermos mudança, tem que ter movimento, tem que ter ação, tem que ter atitude, porque senão nada acontece. Então era exatamente isso que o Todo-Poderoso estava falando para Moisés. Moisés, chega de orar. Por que você está orando, Moisés? Levanta e diga ao povo que marche, ou levanta e siga em frente. É conforme diz aqui a outra Bíblia, levanta, Moisés, levanta e coloque o povo em movimento. Faça com que o povo possa ir à frente, prosseguir, ir adiante, né? Que eles possam seguir em frente. Então não era para ficar parado. Aquele não era o momento de ficar parado. Por quê, irmão? Quanto mais parado estavam, mais o exército de Faraó se aproximava. Mais perto, o inimigo se aproximava. Então, irmão, determinadas coisas só acontecem, irmão, com movimento. Há momentos que nós precisamos, irmãos, orar e não agir. Eu reconheço isso. Porque, irmão, Josafá um dia quis agir, mas Deus falou para ele assim, olha, nesta peleja não terás de pelejar. Apenas olha e veja o livramento que eu vou te dar. Mas, irmãos, isso aí é um caso à parte. Geralmente, tudo o que Deus deseja fazer, vai fazer, quer fazer, precisa fazer, fará comigo, com você, conosco, com todos nós, sempre em movimento. Tem que ter ação, se quisermos, irmãos, ação, né? Reação, melhor dizendo, temos que ter ação. Se quisermos ver, irmão, as coisas acontecendo, nós temos que agir para que haja reação. Então, alguns dias atrás, depois de perder o sono, com os joelhos dobrados, eu comecei a clamar. E Deus falou no meu coração, 3 horas da manhã. Falou assim, olha meu filho, o tempo de orar por este negócio passou. Agora você vai ter que ter ação, é hora de agir. E ele me ensinou o que eu deveria fazer. Ele me ensinou, ele falou para mim, olha, faça assim, assim, assim. Ele me deu a orientação. A oração, ela traz direção. A oração, ela traz a orientação. A oração, ela traz a indicação, a iluminação. Agora, depois de tudo isso dado, irmão, nós precisamos ter ação para que haja uma reação da parte de quem pode mudar as nossas vidas.
E quem pode mudar as nossas vidas? Quem muda as nossas vidas? Quem transforma as nossas vidas? Quem modifica o ambiente? Quem trabalha na nossa vida? Quem renova? Quem restaura? Quem ergue? Quem perdoa? Quem fortalece? Quem levanta o caído? Quem provê? Quem abre porta? Quem fecha a porta? É o nosso querido Senhor Adonai, é Elohim, é Deus, é o nosso Criador, é o Todo-Poderoso, é Ele quem age, transforma e abençoa as suas criaturas. E para isso acontecer, meus irmãos, eu e você tem que ter ação. Tem que ter ação. Se nós ficar parado, se não houver ação, então não vai haver reação. Isso é uma matemática, irmão. Da mesma forma que 1 mais 1 é igual a 2, a ação, meu irmão, provoca reação, é igual a reação. A ação, ela muda o ambiente. Então, qual a ação que nós devemos ter? Aquela atitude, entendeu? De parar com um mau hábito que está destruindo a minha vida, que está destruindo a sua vida, que está acabando com a sua família, que está te empobrecendo espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, que está travando você. Nós temos que quebrar este ciclo vicioso. Entendeu? Aquela atitude passiva de sempre deixar para amanhã, de sempre deixar para outra hora, de estar sempre apenas na retaguarda. Não, às vezes, irmão, nós precisamos colocar a cara na frente. Nós precisamos tomar atitudes diferentes. Nós precisamos de uma ação para que haja uma reação. Eu só sei de mim, irmãos, que se eu não tivesse tido a atitude que eu tive, a qual o irmão veio a transformar a minha vida, veio a me trazer, irmão, uma grande ajuda, um auxílio, irmão, fora do comum para um momento, irmão, muito crítico e difícil que eu estava enfrentando, que eu enfrentei alguns dias atrás. Irmãos, se não fosse esta ação, irmão, nada aconteceria e as coisas estariam de mal a pior. A oração trouxe a direção, me trouxe orientação, porque tem momentos, irmãos, que nós não sabemos o que fazer. É verdade. Tem momentos que nós não sabemos o que eu faço agora. Como que eu ajo agora? Todos nós chegamos neste momento, irmão. Moisés estava neste momento. Eu creio que Moisés, irmão, estava ali coçando a cabeça, sem saber o que fazer. Não posso voltar para o Egito. Faraó vem lá atrás, eu conheço ele, eu sei que ele está com ódio, ele vai querer matar a mim, vai querer matar o povo. O que eu faço agora? Não tem barco, não tem balsa, o mar está aí, não tem como nós atravessar. O que eu faço agora? Ele estava sem direção. Mas, irmãos, diante daquela oração veio a voz do Todo-Poderoso para dar a orientação, para quebrar aquele silêncio, para quebrar aquele gelo, para modificar o quadro. Qual era o quadro até o momento? Era crítico, irmão. Você acha que Moisés e o povo de Israel estavam felizes, estava bem, estava tudo maravilhoso com eles ali, irmão? Não, eles estavam vendo a morte se aproximar. Faraó, irmão, era a morte. Trazia consigo a morte. Trazia consigo a destruição. Faraó era uma ameaça, irmão, potencialmente perigosa, real. Se não fosse a intervenção do Todo-Poderoso, irmão, o povo de Israel teria sido dizimado ali. Nós devemos entender, irmão, que o Egito
naquela época, era, irmão, a potência, a maior potência da época. Era como que se fosse os Estados Unidos de hoje. Ninguém queria ter o Egito como inimigo, irmão. Ninguém, nenhum país naquela época seria louco ou queria, irmão, ser inimigo dos egípcios e ter como inimigo Faraó, que era uma mega potência da época, abaixo de Deus, ele era indestrutível, irmão. Mas, então, lá estava ele, Moisés, e o povo de Israel em uma situação crítica. A oração trouxe a direção. A oração trouxe a orientação. E com ela veio a voz do Todo-Poderoso, do nosso Criador, que disse o que ele precisava fazer. Levanta e marcha. Ou seja, não é hora de orar. Olha bem. E disse Yahweh a Moisés: por que está orando diante de mim? A frase termina com uma pergunta, irmão. É como, irmãos, alguém que chega diante de alguém e que espera que a pessoa tome uma decisão, faça alguma coisa e ela chega e vê a outra fazendo outra totalmente diferente. Ela chega e fala: por que você não está fazendo isso? É como a mãe que fala assim para a criança: filho, eu vou ali no mercado, vou comprar algumas coisas, faz a tarefa para que a hora que eu chegar, você esteja com a tarefa pronta e eu possa fazer uma outra atividade. Aí ela chega, encontra o menino brincando. Aí ela vira para ele e fala assim: mas meu filho, você não fez a tarefa? Você não fez aquilo que eu te pedi? É mais ou menos isso, irmão. Então assim o Todo-Poderoso estava se dirigindo a Moisés. Por que você está orando, Moisés? Olha, a tarefa não é essa. A missão não é essa. Orar é bom, Moisés, mas agora não é hora de orar. Agora é hora de agir. Irmãos, vamos entender. Momento de orar é de orar. Momento de agir, de agir. Se chegou o momento de orar, não adianta eu querer agir. Se chegou o momento de eu agir, não adianta eu ficar só na oração. Eu tenho que ter ação. E cabe a nós, irmão, buscar ao Todo-Poderoso, buscar ao nosso Criador, que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de tudo, irmão, que vê passado, presente e futuro, assim como nós vemos, irmão, o nosso presente. E nós ainda temos a condição de, a fragilidade, de enxergar o presente de maneira bem resumida, irmão. Ele não. Ele vê tudo, irmão. Então, a partir do momento que ele nos orienta, vamos agir de acordo com a orientação dele. Por quê, irmão? A orientação dele, ela traz sucesso, ela traz vitória, ela traz prosperidade. Em todas as áreas, irmão. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira. Estou falando em todas as áreas. Na saúde, no casamento, nos relacionamentos, na profissão, nos estudos, nos relacionamentos familiares, no emprego, na sua faculdade, aonde você for. Se você estiver orientado por Deus, você vai prosperar naquele caminho. Deus vai te abençoar no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, na sua família, em todas as áreas, na sua profissão, com as orientações dadas por Deus, você pode seguir à frente, porque tudo vai dar certo. Então não era hora de orar, era hora de agir. Entendamos isso, irmão, para o nosso próprio bem. Se chegou a hora de agir, vamos agir. Vamos orar também, mas vamos agir e vamos orar. Olha bem, quando Yeshua estava para ser crucificado, ele pediu isso dos discípulos.
Ele levou eles para orar com eles. Ele queria que eles tivessem aquele momento. E ele, depois de orar em agonia, tentava procurar a eles em oração, para ver se eles estavam acompanhando ele na oração, para receber auxílio deles ali através do contato, do convívio, mas eles estavam dormindo. E ele os censurou dizendo: vocês não podem vigiar comigo nem sequer uma hora. Vigiai e orai, para não cair em tentação. A vigilância, irmão, ela requer movimento. Requer, irmãos, atenção. Requer ação. Nos faz, irmão, enxergar, compreender e ver que é necessidade, irmão, atividade, a necessidade de atividade. Já a oração, irmão, é algo mais secreto, é algo mais recatado, é algo mais, vamos dizer assim, silencioso, feito de maneira mais silenciosa, nos bastidores. Mas a ação requer movimento, requer linha de frente, requer, irmão, batalha, requer, meus irmãos, que eu me posicione. Nós somos, irmãos, soldados, conforme Efésios 6. Nós somos chamados, irmão, para estar na linha de frente das batalhas contra o mal. Então, o que nós devemos fazer? Ter movimento, ter ação, ter atitude. Se nós quisermos mudança, temos que ter isso. Temos que ter este movimento, esta atitude, esta ação, para que por detrás disso, depois disso, aconteça e venha reação, a reação. Quem reage por nós, quem age em nosso favor, é o Todo-Poderoso, é o nosso Criador. Espero que você esteja entendendo essa mensagem e que essa mensagem esteja sendo muito bem compreensível para você. E que nós possamos, irmão, movimentar-se a fim de que coisas mudem em nossas vidas. Que as coisas modifiquem-se no ambiente em que vivemos, trabalhamos, convivemos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Feche os olhos, irmão. Vamos estar em oração. Mas, lembre-se, tem horas que a oração, irmão, ela tem que ficar, ali de lado e nós temos que agir. Exemplo, irmão. Tem gente que está se sentindo incomodada. Por quê? Porque ela magoou alguém, fez algo contra alguém, prejudicou alguém e ela está sendo incomodada pelo espírito com aquela situação. Eu te pergunto, vai adiantar você apenas orar para resolver essa situação? Não. Eu te respondo o seguinte, você vai ter que orar sim. Não dá para resolver isso sem oração, mas não é só com oração que você vai ter que resolver isso. Vai ter que ter ação. Qual é a ação? Você vai ter que procurar a pessoa, você vai ter que pedir perdão para ela, porque você ofendeu ela. Você vai ter que tentar se redimir diante dela, pedindo perdão. Para quê? Para que você alcance a paz interior. Isso, irmão, é um tipo de situação que não se resolve apenas com oração. Então eu vou orar, Eu vou orar, perdoa, meu Deus, porque eu fiz isso contra o fulano, eu fiz isso contra minha esposa, eu fiz isso contra o meu marido, eu agi de tal maneira, eu estou te pedindo perdão. Tudo bem, Deus perdoa, Deus vai perdoar, mas você só vai sentir o perdão plenamente da parte dele quando você procurar aquela pessoa e falar: olha,
Eu estou te confessando que eu fiz isso, isso e isso, falei isso, isso e isso, te prejudiquei assim, 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 então eu estou te pedindo perdão. Caso, irmão, contrário, nós nunca encontraremos a paz interior plena. A consciência não será lavada plenamente enquanto eu e você não fizer isso. Pode fazer o que quiser. Pode dar oferta, pode dar dízimo, pode fazer caridade, pode dar cesta básica, pode fazer o que quiser, irmão. Nós nunca vamos resolver este problema apenas orando. Este é um dos casos, irmão, que só confessando, procurando, tendo esta ação, aliada também à oração, porque eu não estou desfazendo da oração, não estou, irmão, desincentivando ninguém da oração, não estou tirando os méritos da oração, oro, sou uma pessoa que procura orar, mas nós temos que entender, irmão, eu estou entendendo isso, na pele, por passar, irmão, por experiência na minha pele, que determinadas situações não adianta apenas só orar, temos que agir. Amém? Vamos orar, mas se tem alguma área que você tem que agir, então haja. Zaqueu entendeu muito bem isso. Teve uma hora que ele teve que agir. Ele queria ver quem era Yeshua. E ele teve a atitude de sair correndo, porque ele procurou de todo jeito, irmão, tentar ver ele, mas ele não deu conta. Então ele falou, eu vou correr, vai me dar trabalho, mas eu vou ter essa atitude. Vou subir em cima daquela árvore. Olha bem, irmão, passar por meio da multidão, sair correndo, subir em cima de uma árvore, tudo isso é o quê? Movimento, atitude, ação, para que provocasse uma reação, para que ele alcançasse um desejo. Qual era o desejo dele? Ver quem era aquele homem famoso que fazia tantos prodígios naquela época. E olha a reação. Ao subir na árvore, quando Yeshua, Jesus, vai passando juntamente com seus discípulos, ele olha para cima, vê aquele homem e fala assim, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha aí, irmão, a reação. Olha que maravilha. Já imaginou? Se fosse comigo, com você, nos nossos dias, século 21, o Filho de Deus estivesse aqui na terra, eu e você soubesse, olha, está na casa do fulano, curou o fulano, ressuscitou o Beltrano que morreu lá do outro lado, e ele vai passar aqui tantas horas. Eu e você chega lá, está uma multidão, não consegue ver ele por causa da multidão enorme. Aí eu e você diz assim, não, o único lugar que ele tem que passar é debaixo daquela árvore ali. Eu vou subir naquela árvore e aí eu vejo ele. Eu e você sai correndo, tem a dificuldade de subir na árvore, hoje mesmo eu subi numa árvore. Tô lembrando aqui da árvore de piqui que eu subi ontem à tarde. Subi na árvore, é difícil subir na árvore, subiu... Aí tá lá eu e você, de repente ele olha e fala, olha Rodrigo, desce daí, olha Ana Júlia, olha Raquel, olha Jesus Nery, desce daí, porque hoje me convém pousar lá na sua casa. Eu vou fazer uma refeição com você lá, nós vamos orar, nós vamos contar muitas coisas da parte do Todo-Poderoso, nós vamos trazer ensinamentos, depois nós vamos dormir ali. Convém pousar na sua casa. Já pensou que privilégio? Essa foi a reação da ação. A ação trouxe uma reação. E a hora que você agir, Deus vai reagir. A hora que você agir, o Eterno vai reagir em seu favor. Amém? Glorioso e eterno Senhor Adonai, bendito seja o teu nome. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te adoro, eu te agradeço, eu engrandeço o teu nome. Eu bendigo ao Senhor de todo o coração e peço que o Senhor cuide de todos nós.
Abençoe a minha vida, abençoe a minha família, abençoe todos os queridos irmãos, os simpatizantes, Senhor, as pessoas que vierem a participar, a assistir esta live. Talvez ela tenha problemas, Senhor, que precisam ser resolvidos com atitudes de humildade, atitudes, Senhor, de reconhecimento, atitudes, Senhor, de desapego a hábitos destrutivos, atitude de colocar um ponto final em alguma história, em alguma situação. Dá a ela, Senhor, forças e condições para agir a fim de que haja uma reação do Senhor na vida delas. Muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida e ainda está fazendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, diz o Salmo 126. Bendito seja o Senhor, o qual faz maravilhas acontecer na vida daquele que tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. E eu tenho fé que o Senhor, que começou a boa obra, há de terminá-la. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez até agora. E eu acredito que o Senhor continuará fazendo coisas grandes daqui à frente. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Meus irmãos, que o Todo-Poderoso possa abençoar vocês de uma forma grandiosa. Durmam com Deus. E vamos lembrar dessa mensagem. Daqui a pouquinho essa mensagem está indo lá para o YouTube. Compartilha lá no YouTube para fortalecer o canal. Você quiser assistir essa live novamente, assista, ouça tudo novamente pelo YouTube. E que o Todo-Poderoso te abençoe de uma forma poderosa. Orem por mim, orem pela minha família. Nós estamos precisando muito de oração, E estamos orando por todos, porque o Todo-Poderoso, nos tem dirigido e eu sei que grandes coisas Ele tem para fazer. Vou estar lembrando dos irmãos nas orações, não vou sumir das lives, vou voltar a fazer com frequência. E shalom a todos, a paz a cada coração. Amém.